Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e nessa aula nós iremos falar sobre função quadrática e efetuar a resolução do nosso exercício de número 2. Vamos lá? O exercício proposto é da Universidade Federal de Santa Maria e diz o seguinte: uma pessoa ingere uma certa substância que se concentra em seu cérebro. O gráfico a seguir mostra essa concentração em função do tempo t. Admitindo que a concentração y seja dada por uma função quadrática, y é igual a t ao quadrado mais bt mais c, é correto afirmar que nós teremos agora que analisar essa função e optar pela alternativa correta. Então, primeiramente, nós sabemos que uma função quadrática é dada por uma parábola. E quando essa parábola ela tem a concavidade para cima, ou seja, a boquinha feliz, a boca para cima, quer dizer que o A é positivo, ou seja, o A é maior do que zero. Quando o A é menor do que zero, eu tenho a concavidade para baixo, ou seja, a boquinha triste. Então, quando eu tenho um saldo positivo, ou seja, um A positivo, boquinha feliz, A negativo, saldo negativo, boquinha para baixo, boquinha triste. Então, eu já posso identificar nesse caso que eu tenho uma concavidade para baixo. Então, o meu A é menor do que zero. Sendo assim, eu só posso ter como alternativa correta C ou D. A, B e E pode ser descartado. A diferente de zero, sim. Toda função quadrática tem um A diferente de zero. Mas eu preciso identificar se ele é positivo ou se ele é negativo. Agora nós temos um outro detalhe. Ele fala que b ao quadrado menos 4ac é maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero. Pessoal, eu não sei quem é b, só sei que a é menor do que zero e não sei quem é c. Como eu vou descobrir se ele é maior ou menor ou igual a zero? Eu vou me lembrar que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então ali ele está só me dizendo se o meu delta é positivo, é negativo ou é igual a zero. Quando eu tenho um delta positivo, eu tenho duas raízes. Quando eu tenho um delta negativo, eu não tenho raízes. E quando eu tenho um delta igual a zero, eu tenho apenas uma raiz. Então eu posso dizer nesse caso que eu tenho duas raízes. Como assim, professor? Eu não me recordo o que são raízes. Raízes são os pontos onde a minha parábola corta o meu eixo x. Então, nesse caso, eu tenho duas raízes. Eu posso afirmar que o meu delta é maior do que zero, me restando somente agora a alternativa C como correta. Mas, professor, e se eu quiser ter alguma informação sobre B ou sobre C, o que eu faço? Pessoal, C ele é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Então, nesse caso, eu não consigo visualizar, mas eu sei que essa parábola continua aqui para baixo e que ela vai cortar o eixo y em um ponto negativo de y. Ou seja, eu posso dizer que C é negativo. E B, professor, o que eu faço? B, eu vou analisar o momento em que a parábola corta o eixo y, não o ponto, tá, gente? O momento. Nesse momento, a parábola está crescendo ou está decrescendo? Vamos analisar aqui sempre olhando da esquerda para a direita, tá? Então, olhando da esquerda para a direita, ela vai estar crescendo. Então, o meu B é positivo. Se ele estivesse decrescendo aqui no eixo y, seja ele positivo ou negativo, eu teria um b negativo. Então, sendo assim, se a parábola corta o eixo y no momento crescente da parábola, ele está positivo. Se ele corta o eixo y decrescendo, o meu b é negativo. Perfeito, pessoal? Então, vamos para um próximo exercício para ver se vocês entenderam bem e aí a gente vai corrigir esse exercício na nossa próxima aula. Então, esse exercício diz o seguinte: a função real representada pelo gráfico é definida por... Então, me dá aqui um gráfico dessa função e as alternativas. Analise, efetue algum cálculo se entender necessário e aí a gente vai resolver na nossa próxima aula. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a todos os meus alunos por me incentivar sempre a gravar essas videoaulas e também ao meu aluno Gustavo, que falou: professor, você usa aquela tela quadrada tão antiga, utiliza um widescreen, fica mais moderno. Então, Gustavo, obrigado pela dica, tá aí o que você me pediu. Então, até a próxima, eu aguardo vocês para a gente fazer a correção.